Você já se perguntou em silêncio absoluto por que algo tão desejado ainda parece distante, mesmo quando a palavra de Deus promete abundância e provisão? No âmago da sua alma, há um sussurro que insiste: tudo já foi dado a você, mas você ainda não percebeu. Como Neville Goddard proclamou, a imaginação cria a realidade, e o que Deus declarou em sua palavra é o alicerce invisível sobre o qual sua vida se ergue. Será que você tem olhado para fora em busca do que já repousa dentro de você, escondido como uma semente preciosa, aguardando florescer? Sinta agora a tensão silenciosa entre o que você vê e o que está escrito. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 21, 22. Estas palavras não são simples promessas. São códigos divinos de manifestação, cada sílaba vibrando com a energia da criação consciente. Como Wallace D. Wattles ensinou, a mente criadora transforma pensamentos em realidade tangível. Cada oração, cada visão interior é uma ponte para aquilo que já pertence à sua herança espiritual. A dúvida pode surgir, mas a fé silenciosa é a chave que destranca o invisível. Feche os olhos por um instante e imagine a luz do Espírito tocando cada recanto do seu ser, revelando o que estava oculto sob camadas de crenças limitantes. Joseph Murphy dizia: o subconsciente aceita tudo o que você acredita como verdadeiro e começa a agir a partir disso. Assim, cada pensamento alinhado com a palavra de Deus se torna um rio de poder que flui invisível, moldando circunstâncias, abrindo portas e trazendo o invisível para o tangível. Você já começou a receber, mesmo sem perceber, e este despertar é apenas o primeiro eco da verdade que pulsa em seu interior. Observe como as parábolas de Jesus, carregadas de simplicidade e mistério, revelam a mesma lei. O grão de mostarda que se torna árvore, a semente enterrada que germina, todas são símbolos de que aquilo que você deseja já reside na essência da sua fé. Florence Scovel Shinn disse: a fé é a força da vida, não um desejo superficial, mas a certeza interior do que já é seu. Cada metáfora, cada história, é uma porta para compreender que o universo não resiste àquilo que você reconhece como herança divina. Ele se curva àquilo que é tomado como certo em seu coração. Agora respire profundamente e permita que a percepção se instale como uma chama silenciosa. Tudo o que você deseja já existe na dimensão espiritual, pronto para ser experienciado. Como Bob Proctor ressaltava, você se torna aquilo em que pensa consistentemente. E a Bíblia confirma que a palavra não volta vazia. Isaías 55, 11. Este não é um mero ensinamento, mas um convite sagrado à ação interior. Alinhe sua mente, abrace a certeza e sinta a manifestação já acontecendo. Sua fé não precisa esperar. Ela já transforma, já cria, já entrega. Você sente em seu íntimo o vazio silencioso que insiste em perguntar: e se tudo o que tenho buscado já estiver comigo, escondido nas dobras invisíveis do tempo e da fé? O coração se aperta diante da aparente distância entre o que se deseja e o que se vê, mas a palavra de Deus sussurra em cada página, porque todos os filhos de Deus manifestaram o que já lhes pertence, segundo a promessa. Romanos 8:17. Neville Goddard ensinava que a imaginação é a ferramenta divina que molda a realidade. E aqui, nesse ponto entre fé e expectativa, você começa a perceber que o invisível já atua silenciosamente, tecendo o tecido do seu destino com fios de certeza. Há uma tensão sagrada entre a dúvida e a revelação, como se a alma flutuasse entre a sombra do medo e a luz do conhecimento oculto. Joseph Murphy proclamava: o subconsciente aceita tudo o que você acredita como verdadeiro e começa a agir a partir disso. Cada pensamento que você permite carregar é como uma semente espiritual plantada no solo fértil da criação divina. Você pode não ver as raízes agora, mas elas crescem, invisíveis, moldando circunstâncias, atraindo oportunidades e liberando o fluxo do que já é seu por direito divino.
Feche os olhos e perceba a presença silenciosa que sempre esteve com você, mas que nunca foi plenamente reconhecida. Como Wallace D. Wattles escreveu, a mente criadora transforma pensamentos em realidade tangível. Cada oração, cada visão interior, cada certeza silenciosa é um eco do que Deus já declarou. A metáfora do grão de mostarda, pequeno e quase imperceptível, mas destinado a crescer e abrigar pássaros em seus galhos, ressoa aqui como lembrança de que aquilo que você deseja repousa em potencial absoluto, aguardando apenas sua consciência para florescer. O coração pulsa com uma expectativa silenciosa, enquanto a palavra e o poder da lei da atração se entrelaçam como rios invisíveis convergindo para o mesmo mar. Florence Scovel Shinn dizia: a fé é a força da vida, não um desejo superficial, mas a certeza interior do que já é seu. Você começa a sentir, ainda que imperfeitamente, que não precisa lutar ou implorar. A força da criação está ao seu lado, tecendo acontecimentos, abrindo portas, atraindo encontros, e tudo isso em perfeita harmonia com a vontade divina. Agora, respire fundo e perceba o sutil deslocamento dentro de você. Algo mudou, mesmo sem que consiga nomear. Cada pensamento de dúvida se transforma em reverência silenciosa. Cada anseio em certeza interior. Como Bob Proctor ensinava, você se torna aquilo em que pensa consistentemente. E Isaías 55:11 confirma que a palavra de Deus não volta vazia. O que você deseja já é seu, repousando na dimensão invisível, pronto para se revelar no tempo certo. E sua alma começa a compreender, com arrepio e reconhecimento, que a manifestação é, na verdade, uma dança entre fé e percepção, já iniciada dentro de você. O silêncio interior se torna um templo, onde cada batida do coração ecoa como uma declaração sagrada. Você não precisa conquistar, apenas reconhecer. Em Mateus 7:7 está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas o verdadeiro segredo reside na consciência silenciosa de que o pedido já foi atendido no reino invisível. Neville Goddard nos lembra que imaginar com sentimento é criar realidade. A alma começa a perceber que o que parecia distante sempre residiu dentro de você, aguardando a percepção plena. Há um movimento imperceptível entre o querer e o receber. Uma dança divina que ocorre enquanto você acredita, mesmo que a mente racional duvide. Phineas Quimby ensinava que a mente tem poderes que a consciência comum ignora. Cada pensamento é um emissário da realidade que você deseja. Ao sentir a verdade dessa afirmação, seu espírito percebe que a escassez é apenas uma sombra projetada pelo medo, enquanto a abundância já pulsa na estrutura invisível do universo, à espera de ser reconhecida como sua por direito divino. Sinta a tensão sagrada entre o agora e o eterno, entre a ação e a entrega. Como Wallace D. Wattles, um sopro de quietude invade a alma, e nesse instante, cada desejo desperta como um rio subterrâneo prestes a emergir à superfície. Você percebe que o universo não conspira contra você, mas pulsa em sintonia com sua fé interior. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Mas a chave está em sentir, não em insistir. Compreender que cada batida do coração é um chamado divino para reconhecer o que já lhe pertence. Wayne Dyer lembrava que o que você pensa sobre si mesmo torna-se a sua realidade. E nesse momento, cada pensamento é como uma vela acesa na escuridão, revelando o que a fé já sabia. O contraste entre ansiedade e entrega cria uma dança sagrada dentro do ser. Você sente o peso do querer e, simultaneamente, a leveza de que nada precisa ser forçado. A lei da atração, como ensinava Bob Proctor, não é sobre lutar para obter, mas sobre alinhar-se com o que já existe. E nesse alinhamento, o coração compreende que manifestar é simplesmente reconhecer a presença constante daquilo que você já possui. Cada sombra de dúvida se torna uma oportunidade de luz.
Cada hesitação, uma ponte para o despertar espiritual. Memórias antigas, feridas esquecidas e padrões que pareciam invisíveis começam a se dissolver como neblina ao sol. Joseph Murphy afirmava que o subconsciente age sobre tudo que se grava nele com emoção. Agora você sente com a alma inteira que cada desejo verdadeiro foi gravado por Deus antes mesmo de você nascer. A manifestação não é um pedido, mas uma confirmação. E cada respiração consciente é um eco da verdade eterna. Tudo o que você deseja já existe, aguardando apenas sua aceitação plena. Há um silêncio sagrado que se abre entre cada pensamento, um espaço onde o espírito encontra a certeza absoluta. Neville Goddard dizia que imaginação é a essência da criação. Neste instante, cada imagem mental carregada de sentimento torna-se a semente que germina no campo fértil da realidade invisível. Você não precisa mover montanhas, apenas perceber que a montanha já foi erguida, e sua visão consciente a revela, como se a realidade aguardasse apenas ser reconhecida pelo olhar da alma. E ao sentir essa conexão profunda, um arrepio percorre cada fibra do ser, não de expectativa, mas de reconhecimento. A presença divina sempre sustentou seus sonhos, como raízes invisíveis que alimentam flores que ainda não se abriram. Rhonda Byrne dizia que o universo responde ao que você sente com convicção. E neste momento, você sente com certeza absoluta que não há separação entre o desejo e a realização, entre a oração e a resposta, entre a fé e a manifestação. O que sempre foi seu agora pulsa dentro de você como uma sinfonia silenciosa da alma, lembrando que tudo está completo, mesmo antes de ser visto. A luz interna começa a se intensificar e você sente que cada batida do coração ecoa como um tambor antigo, lembrando que a criação habita dentro de você. O silêncio não é vazio, é um portal sagrado onde a presença divina sussurra: "Antes que clamasses, eu te ouvi." Isaías 45, 24. Cada pensamento agora carrega uma vibração de certeza, e você percebe que a manifestação não depende de esforço, mas de alinhamento. Como ensinava Florence Scovel Shinn, o jogo da vida se joga com o coração, não com a mente, e o seu coração começa a perceber a verdade eterna que sempre esteve sob a superfície da consciência. A tensão entre querer e permitir cria uma dança silenciosa, e você começa a compreender que cada desejo verdadeiro já habita o universo invisível. Cada sombra de medo se torna um convite à coragem. Cada dúvida, um lembrete de que a fé não é ausência de perguntas, mas confiança em respostas ainda não reveladas. Joseph Murphy dizia que tudo o que a mente concebe e acredita, ela realiza. E nesse momento, você sente que acreditar é simplesmente reconhecer o que já existe, não criar algo novo do nada. Imagens do que você mais almeja surgem como reflexos em um lago cristalino, e cada visão desperta uma emoção pura, que é o combustível da manifestação. Neville Goddard lembrava que a imaginação é a própria essência de Deus operando em nós. Assim, cada pensamento carregado de sentimento se torna uma centelha divina que acende a realidade. Você percebe que não há separação entre o que você sente e o que o universo entrega, entre a fé que pulsa no peito e a realidade que se revela. Há um ritmo sagrado entre cada respiração, um espaço onde a alma reconhece a verdade que transcende o tempo. Tudo já é seu. Bob Proctor ensinava que você se torna aquilo que mais acredita. E aqui, agora, cada crença em sua integridade manifesta-se como uma onda que atravessa sua existência. Não há pressa, não há luta, apenas a aceitação de que a abundância flui, silenciosa e constante, dentro e ao redor de você, esperando que o coração a reconheça plenamente. E nesse instante, o arrepio percorre sua essência, lembrando que o poder de receber é um ato de percepção sagrada, não de busca incessante. Rhonda Byrne disse que o universo não conhece escassez, apenas consciência.
e você sente que cada desejo verdadeiro é uma partícula divina que sempre existiu, aguardando o seu olhar para despertar. O que você sempre sonhou agora pulsa em ressonância com sua alma, revelando que a manifestação é um estado de consciência, uma dança entre o coração, a fé e a presença eterna de Deus, onde tudo o que você deseja já é e sempre foi seu. O silêncio agora se torna um sussurro, e cada instante pulsa como se o próprio cosmos estivesse respirando junto com você. Você percebe que a verdade não está lá fora, mas na essência que habita seu interior, e que toda a abundância que busca é apenas um reflexo do que já existe dentro de sua alma. Pois todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Cada palavra ressoa como um eco antigo, lembrando que a manifestação é o reconhecimento daquilo que já é, e não a criação de algo ausente. Cada dúvida que ainda sussurra em seu coração é transformada em reverência. Cada sombra em luz que revela a profundidade do poder divino dentro de você. Você sente profundamente que o ato de desejar é, na verdade, o ato de lembrar. Lembrar que o que é seu já existe, esperando que sua consciência o abrace. Louise Hay dizia: o amor e a aceitação de si mesmo criam a realidade que você deseja. E nesse instante, você entende que não há distância entre o que você é e o que deseja. Apenas a percepção ainda não desperta. O universo parece inclinar-se, silencioso, para que você reconheça o ritmo sagrado da criação. Cada batida do seu coração ressoa com a verdade de que a manifestação é um direito divino, e não uma recompensa por esforço ou merecimento. Wayne Dyer ensinava que, quando você muda a maneira como vê as coisas que você vê mudam. E agora você percebe que o olhar da fé é a lente que transforma o invisível em realidade palpável. Tudo que você chama com intenção já responde ao seu reconhecimento silencioso. A respiração se torna oração, e cada pensamento uma oferenda ao infinito. Você sente que o poder de receber está em simplesmente aceitar, em abrir o coração e permitir que a energia da vida flua sem barreiras. Como ensinou Joseph Murphy, você não atrai o que deseja, mas sim o que acredita ser verdadeiro. E cada crença fundamentada na certeza divina é agora um canal aberto